Muito bom dia. Eu vou tentar falar em portunhol. Tenho a ajuda de meu amigo Emílio, né? Pelo importante é se comunicar e passar aí a minha mensagem. Vou dividir minha apresentação em três partes. Pegar o microfone. Em três partes. Alô? Então, como estava falando, vou dividir em minha apresentação em três partes. Vou falar primeiro do IPUC, que é o órgão que eu represento, que eu trabalho. Vou falar sobre a cidade de Curitiba, o seu contexto, né, alguns dados demográficos e como estão as nossas taxas de crescimento populacional. Num segundo momento, vou falar sobre o nosso processo de planejamento urbano, que iniciou já na década de 43, e hoje nós temos um plano que vem sendo acompanhado e implantado há quase 40 anos. E no final, vou falar sobre um projeto, vou dar um exemplo de um projeto que nós estamos desenvolvendo agora, que é um projeto de drenagem sustentável, né, em função até digamos, das enchentes recentes que nós temos na nossa cidade e em função também das mudanças dos climas que devem acontecer nos próximos anos. Falar, digamos, de Curitiba, né, ela está sempre linkada a três coisas: meio ambiente, transporte e uso do solo e sistema viário. Hoje Curitiba foi referência na década de 70, justamente pelas inovações que foram apresentadas há 30, 40 anos atrás. Na época em que as cidades do Brasil estavam enterrando os seus rios, Curitiba estava abrindo seus parques, né? Na época que as cidades de Curitiba estavam fazendo viadutos, Curitiba estava fechando as ruas para pedestres. Então, esta é uma sequência de obras que aconteceram e foram implantadas. Essa talvez seja o nosso grande diferencial. Este é o IPUC, né? Eu falo do IPUC porque ele praticamente é o responsável pela implementação do plano. O plano maestro do IPUC, ele tinha como missão criar um órgão de acompanhamento e desenvolvimento do plano diretor ao longo dos anos. Então, o IPUC foi criado em 1965, né, com a seguinte missão: desenvolver e implementar o plano diretor, monitorar o crescimento urbano, desenvolver planos, programas e projetos urbanos e buscar excelência e compartilhar práticas de planificação urbana e promover e acompanhar ações de integração de Curitiba com a região metropolitana da cidade. Esta é a localização de Curitiba, né? Curitiba se encontra... Desculpe. Vamos voltar aqui. Ainda não me achei aqui, um momento só. Deixa eu voltar aqui. Então, vamos lá. Curitiba se encontra na parte sul do Brasil, né? Fica a 400 quilômetros, para quem conhece, ali de São Paulo, a 400 quilômetros de Foz do Iguaçu.
A população de Curitiba hoje é em torno de 1.900.000 pessoas. A grande Curitiba, que é composta por 29 municípios, tem hoje 3.600.000 milhões de pessoas. Curitiba vem tendo um decrescimento da sua população, atualmente está aí com 0,83% de crescimento em 2017, enquanto a sua região metropolitana também está decrescendo, mas ainda é maior que Curitiba. Nos próximos, acho que 15 anos, acho que a população da região metropolitana deve passar a população da nossa cidade. Esta aqui, então, é só a localização da região metropolitana de Curitiba, né? É uma região metropolitana muito grande, ela vai de São Paulo até Santa Catarina, né? E tem praticamente 29 municípios. Está aproximadamente a 3.200 quilômetros aqui de Lima. Como a população cresceu, né? A partir de 1955, quando a gente se deu o primeiro plano de Curitiba, né? Naquela época a população estava em torno de 200 mil pessoas. Em 1965, quando foi feito o plano principal, que hoje está em execução, a população estava em 550.000 pessoas. Em 75 já dobramos mais do que a população em 10 anos, foi para 1.140.000. Em 85, 1.700.000. 2000, a população está em 2.700.000. E 2010, 3 milhões. A grande Curitiba deve estar com quase 3.750.000 em 2020. Agora eu vou falar sobre a parte do processo de planificação urbana de Curitiba. Como eu comentei, nós tínhamos em 1943, que é quando foi feito um primeiro plano, um plano diretor, por um arquiteto que estava fazendo os planos do Brasil, era um francês, Alfred Agache, né? O plano se chama Plano Agache por causa disso. A população era mais ou menos 127 mil. Em 64, houve um concurso de arquitetura, né, para implementar um novo plano diretor de Curitiba. E nesse concurso, a empresa ganhadora, que era a empresa Seret, ela indicou que fosse criado um órgão de planejamento para acompanhar permanentemente o plano. Então, este é o plano que aconteceu em 66. Aqui atrás, aqui embaixo, tem já algumas diferenças entre os dois planos, que nós vamos comentar mais em detalhes depois. Temos o Estatuto da Cidade, que umas regras que foram a níveis nacionais. E a partir de 2004, começamos a fazer algumas revisões dos nossos planos. 2004 foi feita a primeira. 2007 foi criado o Concitiba, que é o Conselho da Cidade. E 2015 nós estamos fazendo já a segunda revisão do plano. Então, aqui nós estamos já olhando como é que a cidade foi se desenvolvendo ao longo desses anos. Aí é uma foto da época do Plano Agache, de 1943. Como eu falei, a cidade tinha menos de 200 mil pessoas. E o desenho do plano era um desenho radial, né? É um desenho totalmente radial. Na época do plano, a cidade tinha aí mais ou menos 7,5 quilômetros de comprimento, de um lado ao outro, né? E este aqui é a cidade atual. Esse plano, ele tinha como desenho
a partir da área central, a cidade teria grandes avenidas, né? Algumas dessas avenidas foram implementadas, né? Ele tinha também uma previsão de uma estação de integração entre o litoral e a cidade de Curitiba. Já previa um grande parque, que era o Parque do Barigui, e grandes avenidas interligando a parte extrema da cidade com alguns parques. Alguns elementos desse plano foram implantados e eles vão ter uma importância muito grande no futuro. Então, aqui é o desenho, mais ou menos, da malha existente na época, com a área central. Um dos elementos que o plano previa na época eram as galerias cobertas, né? Curitiba é uma das cidades mais frias do Brasil, né? Uma das cidades que mais chove também, né? Talvez a mais fria. Inclusive, já tivemos, assim, acho que em 1965, neve em Curitiba, coisa que nunca se pensou que ia acontecer. Atualmente não, né? Atualmente o clima mudou bastante, mas a ideia das galerias tinha isto. Esse clima que nós temos com muita chuva, era que as pessoas pudessem estar caminhando, né, de uma forma coberta, e fosse acontecendo essas galerias, principalmente na área central da cidade. Essa ideia das galerias, elas permanecem de 43 e vão ter uma importância muito grande no plano de 66. Então, como comentei, o plano tem como características principais a estrutura radial, né? Ele setorizava as várias funções da cidade. Então, se tinha o centro cívico, as áreas de parques, as grandes avenidas, né? E as galerias de coberta. O desenho do plano, portanto, era a partir do centro, a cidade começava a crescer, né? Sem, assim, uma definição dos parâmetros de construção, dos serviços. Então, 66 foi este novo plano, é o plano atual que está atualmente em vigência, que vem sendo revisado, né? Aqui nesta foto já é uma primeira ideia, digamos, das mudanças que houve na cidade. Foi um concurso público, a companhia Serete, com o arquiteto Jorge Vilray, foi o ganhador desse concurso e o responsável pelas propostas deste plano. Este plano, em 66, ele começou a ser feito, ficou acho que 3 ou 4 anos sendo finalizado, parado até inclusive, e na gestão do arquiteto Jaime Lerner, na década de 70, né, o arquiteto Jaime Lerner, ele foi 3 vezes prefeito de Curitiba, que quando ele começou a ser implantado. O desenho do plano, ele radicalmente, ele já começa a mudar a conformação da cidade, né? A cidade agora não cresce mais a partir somente do centro em raios. Simplesmente ela passa a crescer a partir de eixos. Então são eixos que do norte ao sul, leste ao oeste, boqueirão, né? E esses eixos vão fazer algumas transformações, induzir o crescimento para onde a cidade deve crescer. Esses eixos, eles têm sempre aquela junção que eu comentei. O uso do solo, o que vai acontecer nesses eixos, né? O transporte público e o sistema viário como base para o crescimento e a implantação do zonamento da cidade. Além disso, esses eixos devem trazer todo um desenvolvimento econômico, um desenvolvimento social e aliado também às questões de meio ambiente. Aqui nós temos embaixo, digamos, como desculpe, um momento.
Estávamos aqui. Então, o eixo principal é este eixo onde você tem as vias expressas, né? Onde você tem o ônibus trafegando. Ao lado dos ônibus você tem os prédios mais altos. Esses pavimentos, eles chegam a 15, 20 andares. Na primeira quadra, você tem prédios que vão descendo, né? Para os dois lados, né? Com o que a gente chama as vias rápidas. Então, aí é só um desenho de como funciona esses eixos. Em um sentido, aqui são os carros, em sentido centro. No outro sentido, os carros, sentido bairro. E na via principal, é o ônibus exclusivo, com duas paralelas, uma de cada lado. Aqui embaixo, então, é o desenho, né? O ônibus, os terminais e a circulação acontecendo. Por que esses eixos? A gente entende que, digamos, você levar toda a infraestrutura de transporte para a cidade toda é muito difícil. Então, os eixos induzem a um crescimento e, ao mesmo tempo, a cidade cresce ao longo desses eixos, já com uma estrutura já implantada. Esta é só uma visão, né, de um dos eixos da cidade. Os eixos estão hoje bastante consolidados, por isso que até que eu comento que é um planejamento que foi implantado, né? Aqui praticamente é a parte central, né? E daqui, isso é um zoneamento a gente chama lá setor estrutural do eixo. E daqui para cá a cidade que acontece de 2 a 4 e 6 pavimentos. Aqui o exemplo do eixo estrutural, né? O eixo estrutural é onde corre o ônibus expresso, que nós chamamos. Na época, esses ônibus, quando foram implantados, na década de 72, uma das condições para que os ônibus funcionassem nesse eixo é que ele oferecesse conforto aos passageiros. Foi um diferencial do projeto, né? Ele foi evoluindo, ele começou como ônibus expresso, depois passou a ter uma articulação, duas articulações, né? Aqui já quer um ônibus com duas articulações, aumentando a capacidade à medida que a cidade ia crescendo. Então, aqui é só para como é que isso foi acontecendo, o crescimento das linhas. A linha norte-sul foi a primeira, depois tivemos o eixo do Boqueirão. À medida que essas linhas foram crescendo, os ônibus também foram mudando, foram se aprimorando, né? Até ela complementar uma linha que a gente chama rede integrada de transporte, né? Hoje, esta rede de transporte, com uma única passagem, se você integrar numa rede dessas aqui, e não sair da rede, você fica andando com uma única passagem o dia inteiro de ônibus, se você quiser, né? Porque você entra na rede e, a partir daqui, está fazendo a conexão com todos os outros tramos da rede. Hoje nós temos uma frota mais ou menos de 1.500 ônibus. O sistema atende 1,5 milhão de passageiros por dia. Isso muitas vezes é muito maior do que alguns trechos de metrô. Temos mais de 250 linhas, 21 terminais, 300 hoje mais ou menos umas 350 estações tubos, que eu vou falar delas um pouquinho mais para frente, né? São mais de 300 mil quilômetros, dias de viagem de ônibus. E existem 3 consórcios e 11 empresas que operam esse sistema na cidade.
Então, aqui é só para ter uma ideia da primeira linha, que foi o ônibus expresso, o primeiro ônibus, e o trecho que foi implantado foi o eixo norte. Isso em 1974, né? Foi realmente, na época, uma novidade, isso não existia, né? Hoje, o BRT, que é chamado, ele praticamente se espalhou em dezenas de cidades pelo mundo. Aqui, num segundo momento, o eixo também foi se espalhando, né? Já para o eixo do Boqueirão, aqui já começou a circular o Interbairros, que faz a ligação entre terminões. A tarifa, em 1979, é uma tarifa única já, né? E foi implantado também o eixo leste-oeste. O ônibus ainda era um ônibus padrão, né? Ele não era articulado. Em 1991, houve uma implantação de um outro ônibus, que a gente chama-se ônibus ligeirinho, e a partir desse ônibus, todas as estações passaram a ter a estação turbo. Aqui vale até a pena comentar, né, que o ônibus expresso, ele sai de uma estação e vai parando em todas as estações. Esses pontos maiores são os terminais, né? O ligeirinho, ele veio praticamente para andar entre os terminais, e ele não andava pela via central, ele andava pela via lateral, via rápida, né? Naquela época, até, ele tinha uma velocidade bem maior que o ônibus que circulava pela Caneta. Hoje, até nem tanto, porque, em função do número de veículos que nós temos na cidade, houve até algumas mudanças em alguns projetos. Aí, já em 92, o ônibus passa a ter uma capacidade maior, foi implantado o eixo Boqueirão, já com 2 articulações, e as estações tubo. Em 1995, foi implantado o biarticulado no eixo norte-sul, que é este eixo aqui, né, com as estações, todos já com estações tubos. Em 96, começou a se ter uma integração da cidade com as cidades da região metropolitana. Algumas cidades, como Colombo, Araucária, São José dos Pinhais, passaram a trazer as suas populações para o terminal de ponta. Com uma única tarifa, eles se conectavam ao restante da rede. Em 99 foi feito um circular sul, o eixo passou a ter também uma comunicação entre eles, em função até da demanda que acontecia nesta região sul. Curitiba tem uma característica, nós vamos ver mais para frente, que a cidade, ao norte, ela é muito mais alta, né? Tem muito mais vegetação, enquanto ao sul ela é totalmente plana. Então, a população, digamos, da cidade industrial, que atende aqui as indústrias e de menor poder aquisitivo, ela acabou vindo para esta região da cidade, sul, né? E uma coisa que eu não comentei, Curitiba não tem área urbana, ela está, digamos, a área dela é totalmente já urbanizada. 2000 tem o ônibus biarticulado leste-oeste, que é este eixo aqui, com um ramal. E 2009, nós estamos implantando, desde 2009, estamos implantando um projeto que se chama a Linha Verde. Esta linha verde, na realidade, é a antiga estrada, né, que cortava a cidade no meio, dividia a cidade em 2, né, que ligava o norte do Brasil ao sul do Brasil. Foi feito um contorno, né, que desviou esse tráfego por fora da cidade, e desde 2009 nós estamos tornando esta via, né, uma via urbana, né, fazendo uma mudança radical. Nós vamos falar bastante dela lá na frente.
Aí é só uma ideia dos padrões dos ônibus, né, do número dos expressos. Cada ônibus tem uma tipologia. Esse expresso ligeirão, ele anda na linha verde atualmente, em alguns eixos. O ônibus expresso é vermelho, a linha direta é cinza, os biarticulados são verdes, o alimentador, que é um ônibus que alimenta só um bairro, é laranjado, e os troncais, os convencionais, são amarelos. Ainda existe um circular que gira só no centro, que é branco, e um ônibus especial, que é da linha turismo, que está aqui. Ainda no plano de 66, como eu comentei, foram algumas situações que começaram a ser implantadas a partir da década de 70 pelo arquiteto Jaime Lerner. Foi, digamos, o fechamento das ruas, das áreas centrais, para os pedestres. A primeira rua foi a Rua das Flores, né? Hoje passam por essa rua diariamente quase 200 mil pessoas, e a situação dela antigamente era essa configuração, né? Havia muita resistência na década de 70 para que se fechasse uma rua no centro da cidade. Isso não era, né, principalmente no Brasil, não era, era realmente, a ação era para que os veículos circulassem. Esta rua foi implantada, né, embora houve uma oposição da população que não concordava com o projeto, e nessas duas primeiras quadras aqui, a cidade, no final de dezembro, era verão, a cidade fechou, a maioria das pessoas foram para a praia, que fica a 100 quilômetros, e em um fim de semana a rua foi fechada. Quando a população voltou, esta rua já estava fechada. 2 semanas depois, a própria população pediu para que fossem fechadas outras ruas, né? Então, hoje, a Rua das Flores, ela tem mais ou menos 1,5 km, né? E fica bem no coração da cidade. Ao longo delas foram fechadas outras ruas, como o setor histórico, houve valorização das construções mais antigas, isso tudo dentro desse plano, do Plano Maestro de 66. Aí é só transformando, por tudo que eu falei, nos 3 mapas, né, que são base para o plano diretor. Você tem o plano do sistema viário, né, aqui mostrando todas as ruas, eixos principais de crescimento, a linha verde, né, aqui a linha férrea que existe, a área central. Este aqui é o mapa de zoneamento, o que acontece ao longo de cada eixo desse. Então, você tem nessas linhas vermelhas, esses são os prédios de maiores portes. O amarelo, você tem aqui prédios até 4 a 6 pavimentos, e as áreas brancas seriam basicamente as áreas residenciais, que seriam de 2 a 4 pavimentos. E aqui seria a rede de transporte que se acopla a esses 2 mapas. Então, tudo isso, na hora de a gente planejar a cidade, elas acontecem junto, né? Você, sempre que está imaginando trazer a cidade para um eixo de crescimento, né, ela com essas 3 configurações que elas são pensadas. Paralelo a isso, também, muitas ações na área ambiental, né? Curitiba, hoje, na década de, digamos, de 70, era considerada uma das cidades com menor número de metros quadrados por habitante. Nós tínhamos menos de 10 metros quadrados por habitante. E houve todo em 10 anos, praticamente, um incentivo, uma mudança de mentalidade, né? Houve programas que ficaram famosos no Brasil, como o lixo que não é lixo, digamos, seria a basura que não é basura, onde a população recebia, às vezes, alimentação, tal, em troca do lixo que ela recolhia, lixo reciclável que ela poderia recolher nas ruas. Aqui, então, nós temos aqui uma represa do Passaúna e toda uma área de proteção ambiental.
Esta represa alimenta uma parte da cidade. Ao sul, nós temos aqui uma outra área de APA com o rio Iguaçu. O rio Iguaçu é o rio que nasce aqui, praticamente, ele vai ao sentido e vai acabar em Foz do Iguaçu. Aqui os eixos todos dos parques lineares. A cidade ela cresce ao longo desses parques. Então, esses eixos que estão nos rios principais da cidade, elas vão se transformando em parques. Então, tem vários eixos na cidade em que você vai conseguindo implantar parques lineares que, ao mesmo tempo, são parques para lazer para a população, mas tem a principal finalidade de segurar as enchentes, né? Cheias, e nesses parques existem ainda algumas séries de atrativos que foram colocados para que a população pudesse usá-los. Então, hoje, são 64 metros quadrados de áreas por habitante. Temos 4 milhões, praticamente, de árvores, né, de públicas, 25 parques urbanos, 16 bosques, 12 RPPNM. O que é a RPPNM? O proprietário que tem uma reserva ou tem um terreno com uma área verde dentro da cidade, ele tem a opção de doar esta área verde para o município, né, em troca de um potencial construtivo adicional, de modo que esta área não seja mais cortada, né, ou seja destruída. São 2 áreas de APA, de área de preservação permanente, essa grande extensão ao sul e aqui ao leste, e várias áreas de lazer, como praças, núcleos ambientais, jardins, total mais de 1.000 equipamentos públicos. Cada parque, ele acabou tendo alguns incentivos. Alguns parques tiveram incentivos ou até referências à população imigrante da cidade. O Bosque do Papa, digamos, o Papa esteve em Curitiba na década de 80, ele rezou uma missa em cima de uma casinha polonesa, que é um dos imigrantes da cidade, né? E com isso foi feito o Bosque do Papa. O Bosque Alemão também é uma referência à população alemã, o Memorial Ucraniano, e cada elemento desse está dentro de um grande parque ao longo dos rios. Uma outra característica, né, que a gente às vezes fala, digamos, você tem que olhar o desenho escondido que está às vezes dentro da cidade, né? Nesse caso, o desenho escondido estavam nessas canteiras, né, que chamam, ou seja, pedreiras. Eram 3 grandes pedreiras que estavam desativadas, onde eram jogados lixos, eram depósitos, né, e elas foram praticamente transformadas em grandes parques na cidade. Esta aqui eu vou mostrar, mas é o Parque Tanguá. Esta é a área da pedreira desativada. Este parque é de 96, ele é considerado talvez um dos parques mais bonitos da cidade, né? Você tem aqui uma parte superior, uma cascata caindo aqui, né, neste lago que foi criado aqui na pedreira. Ao mesmo tempo, você tem uma passagem aqui que acaba saindo num túnel, né, e vai bem para o meio do lago. Então, é um dos parques mais bonitos da cidade. Este é o Parque Barigui. Este parque, ele foi implantado em 92, mas ele já havia sido previsto pelo Plano Agache de 43. Né? Em 92, quando ele foi implantado, o objetivo dele era justamente segurar as cheias que aconteciam na reunião. Né? Vamos pedir aqui para... No, así, vamos a hacer una traducción simultánea con un
micrófono que tiene mucha reverberación es dificultoso. O sea, Sergio, yo creo que tú tienes que hablar en este micrófono para que no exista esa reverberación que te produce este micrófono. Si no, no se puede. Segundo, el problema es que los brasileños hablan muy rápido. Eso es natural, son bien rapidinhos. No tiene cómo, es bien difícil poder hablar sin establecer ese ritmo de comunicación. ¿Qué es lo que se pretendía hacer más o menos? Que él pueda explicar un poco hasta el tercer punto y yo tratar de hacer un resumen en español para que sintetizar y fixar los principales elementos de la exposición de Sergio. Entonces, hasta yo no lo entiendo bien por esta reverberación que se tiene, que es bien difícil poder escuchar una palestra. Entonces, Sergio, así, tú fala, ¿no? ¿Se entiende? Opa. Más devagar. Solo más despacio, Okay. solo más despacio y con este micrófono. Ok. Porque con este tem muita reverberação, não se escuta. Ok. Tá? Fala aí. Eu falo... A ver. Alô? Me escutando? A ver. Fala. Então, eu vou voltar aqui ao Parque Barigui. É melhor agora. Está melhor? Ok. Além de falar rápido, eu sou filho de italiano, né? Gesticulo muito, né? E sou filho de espanhol também. Então, isso eu não consigo segurar, né? Isso já me falaram, né? Obrigado. Então, este parque ele foi implantado em 1972. Ele já constava do plano de 1946 e, como eu falei, ele era para segurar as enchentes de Curitiba, né? Na época que ele foi implantado, em 72, as grandes cidades como São Paulo, Rio de Janeiro, praticamente estavam construindo obras para drenagem. As obras de drenagem, inclusive, elas fechavam os rios, né? E Curitiba estava abrindo os rios na cidade com parques, intervenções para a população. Em praticamente 6 meses, existia até previsão de um trenzinho andando ao redor deste parque, mas não foi possível em função de que a população se apropriou de tal forma do parque, né, que não foi possível, né? Este é o principal parque em tamanho da cidade de Curitiba. Na mesma época, em 72, né, o outro parque, o Parque São Lourenço, com o objetivo também de segurar as cheias da região, né, foi implementado e acabou sendo incorporado para a população. A população utiliza muito esses parques, né, e hoje eles fazem a regulação das cheias. Este é só um outro exemplo da transformação de uma pedreira em parque. Esta é a ópera de arame, que a gente chama, e a pedreira Paulo Leminski. Você tem, de um lado, um lago, né, uma ópera, que a gente chama ópera de arame, com shows, né, várias ações, palestras que acontecem nesse espaço. Ele é muito bonito, né? Você tem uma passarela passando pelo meio do lago, até aonde vai dar neste palco que é de vidro e aço. E, ao mesmo tempo, do outro lado, onde era a antiga pedreira, que é esta área aqui, ela foi transformada em área de grandes shows. Nessa pedreira, já tivemos shows do Paul McCartney, do Carreiras e de grandes artistas brasileiros. Então, aqui um exemplo, né? É um bom exemplo de como você transformar uma área escondida, um desenho escondido, em uma atração dentro da cidade. Esta é uma outra área de pedreira, bem incrustada no meio de uma mata, e foi colocado nela uma universidade livre
do meio ambiente, né? Também uma área construída assim com eucaliptos. Eucaliptos são o tronco de árvores dos antigos postos da cidade, que foram reciclados e usados nessa estrutura. Estas são só algumas imagens da transformação que houve entre 74, né, e 2010 no eixo sul. Então, aqui na foto de 74, praticamente o eixo tinha acabado de ser implantado, né? Essas áreas, elas ganharam incentivos. Por exemplo, nesta primeira área aqui, você poderia estar construindo até 4 vezes a área do lote, enquanto nas áreas laterais, isso passava para 2 e depois 1 só, né? Então, a cidade, o mercado imobiliário, na época, acabou indo para as áreas estruturais. Aqui é um terminal central e você tem as estações intermediárias. Então, a cidade, ela praticamente cresceu ao longo desses eixos. Aqui uma visão aérea, onde se percebe bem a estruturação dos eixos da cidade. Aqui um eixo, né? O ônibus passa lá no meio, a área central e um outro eixo aqui. Esta é uma vista ao nível dos pedestres, né, do eixo principal. Aqui não dá para ver, mas todas aquelas galerias no eixo principal, todos os prédios que são construídos de novos a partir de 72, 75, eles têm aquelas galerias sendo construídas junto à calçada. Existem várias quadras já, onde as galerias já estão praticamente ligadas umas à outra, e você tem uma passagem coberta ao longo do eixo. Quando ele for consolidado, você terá uma área coberta de pedestres ao longo de todo o eixo estrutural. Em 96, também foi feito, Curitiba passou a ser dividida em várias mini-cidades, digamos assim, né? Hoje, aqui está aqui estão as 10 atuais já, a gente chama Ruas da Cidadania. Cada trecho deste corresponde a uma cidade, mais ou menos, de 200 mil pessoas. E elas têm em seu equipamento uma Rua da Cidadania, né, que é um grande equipamento, onde você tem todos os serviços públicos ofertados para a população. A própria prefeitura, ela está com seus órgãos aqui dentro, tem a área de lazer, saúde, educação, e o sistema de transporte, ele está ao longo dos eixos. Então, o sistema de transporte sempre passa por dentro dessas ruas aqui, né? Bem, agora vamos falar sobre a primeira revisão, né, que acabamos do período entre o plano de 66 e a partir de 2000 ele já começa a ter algumas revisões. Um dos motivos que obrigou o plano a ser revisto, embora ele sempre tenha sido através do IPUC sendo atualizado, né, mas com o estatuto da implementação do Estatuto da Cidade pelo governo federal, que, inclusive, o Estatuto da Cidade, ele incorporou boa prática do que acontecia e que ocorreu em Curitiba para dentro do Estatuto a nível nacional. Então, algumas coisas como potencial, outorga onerosa, potencial construtivo, que eram características do planejamento de Curitiba, passaram a ter uma abrangência nacional. O que a revisão do plano de 2004 fez? Adaptar o plano ao estatuto, né? Teve a manutenção e atualização das diretrizes de 66,
uma grande já participação popular, que isto o próprio Estatuto das Cidades pedia, promoção da função social e da linha verde, e ampliação e consolidação das ferramentas de planificação. Oi. Este vai traduzir hasta que você falar? Você vai continuar com que ponto você está aí? Mas 2 ou 3? tem mais uns 15 minutos ainda. Tá, deixa eu fazer uma Ok. pequena tradução. Señores, voy a tratar de entender y traducir más o menos y sintetizar, hacer un resumen de lo que Sergio nos acaba de hablar en este momento en toda su exposición. Faltando más o menos unos 15 minutos para que termine, yo creo que el modelo de Curitiba es un modelo de ciudad planificada, un modelo que realmente es un ejemplo mundial, un ejemplo que es un laboratorio, yo diría así, un laboratorio de experiencias de planeamiento y de urbanismo táctico y operacional que todos nosotros los urbanistas y arquitectos debemos de conocer. Entonces, recogemos en esencia de que Curitiba es una ciudad planeada. Nació de la planeación, sigue planeando y sigue planeando, con sus bemoles que pueda tener un proceso de implantación de esta naturaleza. Entonces, el modelo principal de Curitiba se basa en 3 factores fundamentales: sistema viario, que es infraestructura, transporte y usos de suelo. Esos 3 sistemas se encajan uno encima de lo otro, y ese planeamiento ha servido para el proceso de desarrollo de toda la historia de planeamiento desde 1900, ¿cuánto, Sergio? 40. Del 1940. 66. Del 1966 para adelante. Entonces es un ejemplo de macroplaneamiento y de microplaneamiento. Quiere decir de que todos sus planes han sido llevados a cabo a través de esas 3 trilogías. La trilogía del desarrollo de la vialidad, el desarrollo del transporte y el desarrollo de los usos de suelo de forma en conjunta. Aparte de ese macroplaneamiento, existe el microplaneamiento que yo digo de diseño urbano, que quien conoce Curitiba y ha tenido la oportunidad de visitar, existe realmente unas obras de arte específicas de cada obra de infraestructura de recuperación de espacio urbano que ellos han hecho. Las grandes crateras de las grandes reformas que ellos han hecho son sumamente interesantes, que el diseño mismo de las propias basureros son diseñados específicamente para cada situación de cada lugar. Curitiba también tiene algo que es importante, que es la conservación del patrimonio ambiental. El número de parques que tiene, y sobre todo los parques que están en el cordón de todo lo que significa Curitiba, es sumamente interesante porque propicia que no solamente la ciudad no crezca tanto, son unos cordones que isolan realmente un crecimiento desordenado, sino que limitan como un cordón específicamente ese crecimiento, y a su vez que sirven de pulmón y espacio público para la ciudad. Una de las cosas que nosotros de Porto Alegre tenemos con Curitiba es que él tiene una alta número de metros cuadrados de área verde por habitante, 65 contra 44 que nosotros tenemos, ¿no? Entonces, de modo de brincadera, como nosotros decimos, de modo de juego, pues nosotros decimos que los de Curitiba cuentan la área verde hasta de las macetas, ¿no? O sea, ellos cuentan las áreas de las macetas y todo, por eso tienen 65, en tanto que para nosotros en Porto Alegre solamente las áreas de las vialidades que contamos, y la parte de los jardines y parques. En fin, más ese es a modo de historia, así un poco de la rivalidad entre existe Porto Alegre y de Curitiba. No obstante, Curitiba no termina ahí su historia, sino que aparte del planeamiento tiene algo que es más importante, que yo diría, que es el modelo de gestión. El modelo de gestión, a través de implantación de ciertas normativas urbanísticas y sobre todo algo que es referencia para el mundo, es la creación del Instituto de Planeamiento. Los institutos de planeamiento que más o menos Rodolfo Castillo sería el IMP de aquí de Lima,
más o menos con los diversos bemoles de lo que tienen aquí, más que el IPUCI, famoso del Instituto de Planeamiento de Curitiba, pues me contaba Sergio que tenía en sus mejores momentos más de 300 funcionarios para trabajar toda la ciudad de Curitiba. Eso quiere decir de que existían unos ciertos estándares, un cierto grupo de arquitectos y urbanistas trabajando fuertemente en beneficio de la ciudad, ¿no? Políticas públicas, políticas de políticas, eso ha obligado que a la actualidad no tenga más de 180 funcionarios. Y es una tendencia lastimosamente en el Brasil de que se están reduciéndose esos institutos de planeamiento. En Santa Catarina, que es frontera con Paraná, que tenían 3 institutos de planeamiento, hay igual y semejanza de lo que fue creado en Curitiba, están siendo extinguidos. Eso quiere decir que es una tendencia, no sé si mundial o no, más el acabar con el planeamiento urbano. Cada vez más somos más cortoplacistas, cada vez somos más, en este sentido, nos prioriza que seamos más colocados al corto plazo. En el corto plazo, en mis 4 años de gestión, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Por tanto, el planeamiento, como es un planeamiento normalmente de corto y medio largo plazo, queda para una siguiente etapa o queda para la siguiente administración. Y es como están creciendo nuestras ciudades. Menos mal que Curitiba está en un proceso raro, difícil que está pasando en este momento, más que precisa de cierta atención, porque aún siguen siendo referencia mundial para cada una, no solo de las ciudades brasileñas, sino de las ciudades de América Latina y por qué no de aquí del Perú, ¿no? Entonces, los modelos, lo que se pretende, pues, algo rescatar, inclusive algo que es sumamente importante porque tiene que ver, por ejemplo, ¿por qué no con la Panamericana, vía de evitamiento, Panamericana Sur, Panamericana y vía de evitamiento? Que allá en Curitiba la línea verde es uno de los megaproyectos que tienen en este momento. Por ejemplo, fue implantado una recuperación de un espacio que era federal, una carretera, por decir la Panamericana Norte, recuperada para un espacio público, una vía interna de características urbanas. Entonces, esos son proyectos sumamente ambiciosos, sumamente arrojados, que propician cada vez más que la administración está preocupada en beneficio y bienestar de cada uno de sus ciudadanos. Entonces, yo creo que podríamos resumir en este tipo de cosas. Un modelo basado en tres partes, que es uso de suelo, transporte y vialidades, que a través de un modelo de gestión fuertemente consolida todo lo que es la referencia de Curitiba en este momento. Dejamos para las preguntas, seguro para posterior, si ustedes quieren, han captado alguna cosa. Y dejo a Sergio que pueda terminar aquí. Mais uns 10 minutos. Este é a linha verde que Emílio falava. Esse projeto está em andamento, já fazem 10 anos, né? Está se transformando um trecho que era rodoviário, muitos caminhões ligando sul do Brasil ao norte, né? E hoje está tomando uma característica para a cidade, né? Com uma linha de ônibus funcionando. Esta linha ela vai ter 20 quilômetros, com um eixo exclusivo para os ônibus na sua área central. São quase 10 pistas, né, 5 de cada lado. É praticamente o eixo estrutural numa única via. Esta é a revisão atual que nós estamos passando no eixo, né, com os novos eixos da cidade. Existem algumas já linhas, novos eixos que estamos pretendendo implantar ao longo da linha leste-oeste, mantendo as mesmas características do plano anteriores, estendendo a linha leste-oeste e a criação de novas conexões, o ajuste entre o transporte, o sistema viário e o uso do solo, eles sempre permanecem. Existe um novo projeto que é o Vale do Pinhão,
que é estimular o desenvolvimento de atividades e criatividade verde e novas tecnologias de informação e comunicação. Houve uma grande participação popular no desenvolvimento deste plano, que está já acontecendo desde 2015. O novo desenho para a cidade, ele então vai implementar esses novos eixos. Aí uma ideia do que se quer para a linha verde ao final de sua conclusão, né? Se teremos aqui o eixo central, as linhas que seriam as antigas vias rápidas do eixo estrutural e as paralelas. E, ao mesmo tempo, o crescimento do eixo, ele tem incentivos, né, ao longo das marginais da linha verde, onde esse incentivo, que seria esta construção verde aqui, né, o potencial construtivo, os proprietários compram e, ao mesmo tempo, esse recurso ele é investido na própria linha verde. Este é exemplo de um dos eixos que estão se viabilizando neste momento. É a conectora 3, ela conecta o eixo sul à cidade industrial, com algumas estações, um sistema de transporte público e beneficiando 6 bairros da cidade. Este é o Vale do Pinhão, na área central, Curitiba. Esta área aqui, ele é ligado às diversas universidades próximas, tem ciclovias que vão fazer a ligação entre esses eixos e essas universidades, e vai promover aí a criação de startups, economia criativa, coworking, universidades e outros benefícios. Algumas ferramentas de planejamento que nós utilizamos. Existem incentivos para as áreas verdes, incentivos para você fazer as vivendas sociais, as casas sociais, incentivos para o patrimônio histórico. O conceito é praticamente o mesmo. Você compra potencial, se você é dono de uma área verde, você vende o seu potencial, mantém a área verde e, ao mesmo tempo, a construção que seria feita naquele local, ela é transferida para um outro local da cidade. Esta foto aqui do meio representa bem o potencial normal da altura da cidade, e aqui o arquiteto até fez uma brincadeira, ele colocou o potencial que ele comprou de uma área dessas aqui, dividindo no meio, mostrando aí justamente que isto aqui viabilizou quase que um parque. E agora, só para finalizar, vou passar um dos projetos que nós estamos lá em andamento, que é justamente os projetos de drenagem, né? Curitiba, como todas as cidades do mundo, ela hoje terá, nos próximos anos, um aumento de temperatura, né? E cada aumento de temperatura, a gente sabe que vai ter chuvas muito mais intensas, né? Esse programa é com recursos do governo federal, que elencou várias cidades no Paraná, entre elas Curitiba, em função dos desastres que aconteceram no Brasil em 2011, onde morreram muitas pessoas, Rio de Janeiro, Santa Catarina, né? Então, é um programa de prevenção de acidentes naturais. O rio que nós estamos, na verdade, o programa ele envolve a cidade inteira. E o rio que nós estamos mais trabalhando é o Rio Belém. Por que o Belém? Porque é o rio que nasce e morre dentro de Curitiba e praticamente cruza toda a área central. Aqui é o mapa todas as manchas que estão vendo, são pontos de inundações. Ali é o plano que nós temos para as intervenções na cidade, alguns deles já em andamento, e as características do Rio Belém.
Aqui dá para perceber bem, digamos, o relevo da cidade, a parte alta da cidade, né? E a parte sul, onde você tem aqui já todas as nascentes vindo para a parte sul, né? A parte sul é bem mais plana. E aqui a geologia. Esta é uma situação já justamente antes da implantação da linha verde, né? É o encontro do Rio Belém com a linha verde. Você teria em 2007, 2011, algumas enchentes que praticamente cortavam a cidade ao meio e bloqueavam as vias. Então, um dos motivos que nós estamos trabalhando nessas obras é em função dessas cheias na linha verde. Aqui eu vou passar rapidamente o planejamento do Rio Belém, mais como um estudo de caso. É justamente o trecho onde o rio nasce, e naquele círculo lá, a ideia é você, de forma natural, preservar as nascentes. Este aqui é um trecho já que foi implantado em 62, a Vila Diana, e infelizmente não se deu nenhuma chance ao rio. O rio, inclusive, faz esquina de 90 graus, então tem todo um projeto de recuperação dessas vias e desses rios. É uma renaturalização de um trecho que hoje está praticamente escondido debaixo das ruas. Este é um dos parques que eu mostrei, o Parque São Lourenço, né? E esse projeto ele fica sobre o Rio Belém, e a proposta justamente é fazer uma ampliação deste parque, né? A montante dele, de modo que ele possa absorver uma grande parte das cheias que passam pelo Belém ao norte deste parque aqui. Esta é só uma opção, né? É uma opção de que, através de uma obra de drenagem, de macrodrenagem, você pode transformar a cidade, né? Então, aliada à obra de drenagem, estamos estudando toda a transformação do sistema viário, ao longo do rio, criando novos parques e fazendo algumas modificações junto com a obra de macrodrenagem, algumas transformações urbanísticas ao longo da proposta. Esta agora é a parte sul do rio. Existem algumas propostas também, sempre com essa ideia de que você alia à obra de drenagem novos elementos urbanísticos para poder valorizar todo o entorno. Aí é uma obra embaixo do viaduto, né? Algumas ideias de como isso pode se integrar por baixo do viaduto com as áreas que estão sendo previstas. Este é um bom exemplo, né, de uma intervenção que está sendo feita em função de um rio que chega no topo do Rio Belém, e há um assoreamento, há habitações de população de baixa renda, né? Então, para não ficar só um projeto de drenagem, foi feito todo um estudo ao longo de todo o rio, o que poderia acontecer, de que forma nós poderíamos modificar a vida daquelas pessoas de todo o entorno. Aqui são algumas simulações, eu vou passar um videozinho no final que mostra bem como é que isso vai ficar. Estou quase acabando, sabe? Este é um trecho, né, que ele tem uma característica diferente.
essa região da cidade, onde o rio corta, ela está totalmente já urbanizada, não tem como você abrir o rio para os lados. Então, a solução justamente é um trecho que sofre muito refluxo da parte sul, foi aumentar a capacidade do rio, né? Existem comportas que regulam a quantidade de água, né, ou de cheias, que é um rio de estiagem. Então, isso aqui são uma obra de 7 quilômetros, que vai da parte da PUC, que é essa universidade, até o final na foz do Rio Iguaçu. Aí é só o conceito, né, que a gente imagina para o Rio Belém e as outras situações. Ali é uma área de vivendas, né, de baixa, que não tem regularização. A ideia é uma invasão. Essa situação, hoje, ela sofre, digamos, esse tipo de alagamento nas cheias. A ideia é começar uma reurbanização. Você transfere essas famílias por um outro tipo de construção ao lado do rio, começa a urbanizar e o rio passa a ter uma capacidade um pouco maior. E, ao mesmo tempo, você tem uma linha, um limite que consegue absorver a cheia que acontecia na região. Este é um outro parque com esse mesmo conceito, já implantado. Aqui, deixa eu contar. Aqui é o rio. Aqui, essa linha azul aqui é a linha, digamos, até onde o rio pode encher, né? Então é previsto um freeboard, onde o rio, normalmente ao longo desse rio são feitos ciclovias, equipamentos, né? Muitos deles que podem ser até inundados. E aqui você tem um outro parque implantado, onde você que recebe a microdrenagem. Esse seria para macrodrenagem, esse é para microdrenagem. Este é o parque já implantado. Lá, aquela sombra é o rio. E aqui é um parque um pouco diferente do que nós implantávamos no início da década de 70. Na década de 70, eles estavam quase no limite, né? Então, eles absorvem muito pouco a quantidade de chuvas. Já não, esses parques eles têm uma baixa, só um rio de estiagem, e praticamente ele absorve uma quantidade muito maior de água. Acabando. Aqui um exemplo, né, ao longo do rio. Um outro exemplo. Neste caso aqui, o rio não precisava, né, ele só foi aumentado a capacidade. As obras que estão em andamento são obras bastante complexas. A ideia final é você ter esta vazão. É isso aí. Muito obrigado e desculpe pela pressa. Va a dar una traducción, una parte final. Solo un pequeño resumen, bien rapidito, de 1 minuto, sobre la última parte que creo que es bueno fijar. En la última parte, Sergio mencionó algo que es sumamente interesante, que Curitiba no es un modelo cerrado. Su sistema de trilogía no ha sido cerrado, sino que se ha ido adaptando a través del tiempo. Y en este momento el planeamiento del modelo de Curitiba sigue en evolución, de tal manera que ellos están estableciendo ahora las vías radiales que comienzan a cerrar el circuito de esa grande estructura radial. En la última parte, acredito que es importante rescatar aquello que él mencionó, y que desde mi punto de vista yo voy a traducir así de lo que yo acabo de ver, porque recién me estoy enterando del proyecto de los macrodrenajes, que grande parte de las ciudades de Brasil no son altas, o sea, no tenemos grandes montañas, no tenemos grandes cerros, nuestros grandes cerros no pasan más de 200 metros de altura, por tanto nuestros problemas no son de huaicos.
Nuestros problemas no son de huaicos, nuestros problemas en el Brasil son inundaciones por la cantidad de lluvia que cae. En menos de 1, 2, 3 días cae la media general de todo el mes. Entonces nosotros tenemos que adaptarnos a ese tipo de problema y no a los problemas de huaico, que es por ejemplo aquí en el Perú. Por tanto, ellos aprovechan simplemente estos problemas de inundaciones para establecer un proceso de planeamiento a través de infraestructuras de drenaje. Mas no se quedan en simplemente la infraestructura de ingeniería, que sería simplemente acotar todo lo que sí en los cursos de los ríos, sino que aprovechan ese tipo de problema para generar urbanismo. Los parques lineales son algo que ellos están generando específicamente para la solución de los siniestros que se tienen en este tipo de situaciones. Por tanto, pues una vez más, ustedes están innovando. Sé que en Sao Paulo también están haciendo esto de los macro y los micro drenajes, y Porto Alegre también está comenzando, y con todos estos parques lineales que estamos estableciendo. Entonces existen otros conceptos de cómo estos parques lineales, cuando se establecen en más de 2 municipios, son efectivados a través de la gestión pública, ¿no? Entonces, existen operaciones urbanas consorciadas, que nosotros decimos que ya es otra cosa que debería ser explicado aquí, porque son modelos sumamente interesantes que allá lo tenemos específicamente. Y no problemas, sino herramientas de gestión como la del suelo criado, ¿no? Las compensaciones que tú compras terreno para poder edificar, o venta de terreno para poder edificar en otros lugares. Entonces esas son cuestiones que realmente en Perú no lo tenemos, Lima peor no lo tiene, y que viene a través de toda una historia de planeamiento que se realizó en el Brasil y sobre todo en Curitiba. Entonces dejamos a ustedes para las preguntas y cualquier cosa con Sergio aquí. Buenas tardes. Una pregunta al expositor. ¿Usted considera que el planeamiento urbano de Curitiba ha evolucionado de un urbanismo funcionalista en los años 60 a un urbanismo sostenible actualmente en el siglo XXI? ¿Ha habido una evolución en el enfoque del urbanismo? Sí, ¿usted acha que Curitiba evoluyó de un urbanismo fisiologista para un urbanismo sustentable agora, né? Acho que no início do planejamento a gente não sabia com certeza para onde a cidade ia, né? De que forma os eixos iam crescer. Mas ao longo, digamos, do crescimento da cidade, por exemplo, foram feitas adaptações. Em alguns trechos dos eixos da cidade, os prédios estavam muito juntos, muito colados, né? Com isto, houve necessidade, digamos, do IPUC estudou e fez um afastamento maior. Então, essa procura, digamos, entre o que está sendo realizado e as visões futuras é permanente. Eu acho que a gente está sempre tentando avançar e é cada vez mais com um foco na própria população. Sergio, entendiendo más o menos la pregunta de Rodolfo Castillo, él le pregunta más o menos, por ejemplo, ¿cómo ustedes evoluyeron desde ese planeamiento que es netamente operacional, netamente funcionalista, como todas las ciudades que crecieron en esa época, para los conceptos ahora que se están manejando de sustentabilidad? Por ejemplo, Curitiba es sustentable. ¿Cómo es que Curitiba es sustentable? Pergunta difícil, né? É difícil, digamos, Curitiba tem os mesmos problemas, né, das grandes cidades, né, mas está sempre tentando inovar nas soluções. Eu acho que é uma evolução. Eu não consigo imaginar, digamos, que se a gente não tivesse um planejamento já ordenado e com um tipo de crescimento já ordenado, nossos problemas seriam bem maiores do que são hoje. Então, eu acho que isso já é uma característica da sustentabilidade que o plano nos oferece. É sempre esta
possibilidade de você estar intervindo em algum momento para tentar minimizar algum efeito que foi identificado pelo Instituto ou pela própria população. Então, ele está sempre tendo esse feedback, né, entre o que está planejado e o que está se pensando para o futuro. Buenas tardes. Curitiba normalmente siempre se ha caracterizado por estar en una permanente evolución. Yo mencioné, ¿no? Curitiba es un laboratorio permanente de ideas, un permanente de directrices, un permanente de planeamiento, de metodologías y de todo ese tipo de cosas. Si Curitiba no tuviese ya establecido desde los años 40 este fuerte proceso de planeamiento implantado, no solo creado en papel, sino implantado, difícilmente ahora podríamos estar hablando de Curitiba sustentable. La sustentabilidad de Curitiba está radicado básicamente en que ellos fuertemente apostaron por su ciudad y ahora es mucho más fácil poderse adaptar a las nuevas tendencias, digamos, de planeamiento urbano, ¿no? Entonces, les falta, a todo el mundo les falta, a todas las ciudades. O sea, Curitiba también no es tan arrogante como para decir que es una ciudad completamente diseñada, que constantemente han estado evoluyendo. Y eso es lo importante, ¿no? Lo importante es que las ciudades no son sistemas cerrados, sino son sistemas abiertos que constantemente se van nutriendo. Y la participación social es un tema novedoso para Curitiba. Siendo Curitiba lo que es Curitiba, el modelo de Curitiba y todo, no tenían, por ejemplo, una fuerte participación social en todos estos procesos. Entonces, ahora, específicamente a través del año 2015 más o menos, comienzan fuertemente a recoger todos esos procesos participativos y colaborativos que ya en algún momento ya se explicó. Entonces, eso es importante, por ejemplo, cuando el Ministerio de las Ciudades evalúa Curitiba, su modelo de transporte de Curitiba, si estaba adecuado a las nuevas tendencias del planeamiento urbano sustentable de la movilidad. Entonces, cumplía en todos los requisitos, en los 12 requisitos que decía la ley de la movilidad en Brasil, mas fallaba en uno: participación social. No tenía participación social, y esos son los correctivos que ellos están haciendo para poder producir esa ciudad sustentable que se está buscando. Buenas tardes. Buenas tardes. Era con relación a casos como el Parque San Lorenzo o Complejo de las Canteras, ¿no? Y otros similares en Curitiba. Si estos parques están abiertos o tienen algunas limitaciones, ¿no? O sea, están cercados, y cómo se está gestionando en este caso la conservación, el mantenimiento de estos parques, si se llaman espacios públicos. Si los parques lineares están fechados, son abiertos, ¿cómo hacen la manutenção, cómo hacen la gestão desses parques? Os parques são todos abertos, né? A gestão é feita pela Secretaria de Meio Ambiente, né? Não existe nenhum desses parques são cobrados, ele é aberto à população. Existe já recurso para que, digamos, por áreas, pelos núcleos da cidade, pelas ruas de cidadania, são feitas as programações de manutenção e limpeza desses parques, e isso é colocado para dentro do orçamento, né? Basicamente seria isso, né? Não existe recursos assim advindos da própria população, são recursos internos dos municípios que são programados para a manutenção e gestão das áreas verdes. Os parques, em alguns trechos, em alguns rios, como o Rio Barigui, existem trechos dos parques que já estão vários trechos emendados, né? O Parque Tanguá, o Parque Tingui, o próprio Barigui, praticamente já são uma linha de quase 3 quilômetros de parques, né? As pessoas podem sair de um parque, caminhar e dar uma boa volta, né, em torno do parque. E a tendência é que esses parques vão se aglutinando e fazendo um único eixo linear. Em alguns momentos não é possível você fazer um parque. Em alguns momentos você vai preservar a mata nativa que existe, né? Então tudo depende da característica da população do entorno, para você fazer essas ligações ou não. Você pode ter um parque e de repente um maciço vegetal, outro pedaço de parque. Isso depende muito da situação existente no local. Buenas tardes. Gracias.
Vou falar devagar para você. Solo un minuto, ¿se entendió la respuesta? A medias. No, entonces así, vamos allá. Realmente en el Brasil existe una ley federal que es la protección ambiental. Esa cosa es muy fuerte allá y realmente todo lo que sea mata nativa, que son la mata oficial de la selva, son conservados como oro. O sea, nadie puede cortar un árbol si no va preso. Entonces esa cosa en todos los parques, y en todos los parques lineares que se tienen, por ejemplo, en todos los no lineares, sino en todos los parques se tiene de Curitiba, grande parte de los metros cuadrados son esta mata atlántica. Por tanto, no se puede tocar, no se puede hacer nada en ese tipo de cosas. Existe una tendencia en el Brasil, no solo en Curitiba, sino en el Brasil, de cerrar los parques, enrejarlos por motivos de seguridad. Mas existe un problema muy fuerte con la población y se encuentran entre dos vertientes prácticamente. Los que quieren parques cerrados por seguridad, con seguridad específicamente, monitoreo por cámaras y todo, y otros que quieren parque libre a cualquier hora del día. Entonces esa es una dicotomía que en este momento estamos tomando esas decisiones. Por ejemplo, Porto Alegre quería intentar cerrar un parque y la población se opuso y tuvo un conflicto inclusive medio bélico entre ambas cosas porque unos querían, la población no quería, el gobierno quería. En general, los parques en Curitiba son abiertos e inclusive están interrelacionados hasta más de 3 kilómetros donde usted puede comenzar a recorrer todo este tipo de parques. La manutención de cada uno de los parques es gasto público, no tiene nada que ver la población, no se le cobra a la población y ya está dentro del presupuesto de la propia municipalidad porque acredita que ese es un servicio para la población. Aló. Quería hacer una pregunta, pero primero un comentario. Comparto la opinión con el arquitecto Emilio que ya en el año 74 nosotros escuchábamos a la UFRJ que Curitiba constituía un modelo de desarrollo muy particular en todo el Brasil. Inclusive cuando escuchábamos hablar sobre los oreliones, ¿no? El orelión. ¿No? Aló, ¿más fuerte? Aló. ¿Puede repetir porque no se escuchó nada, por favor? Quería decir lo siguiente. Primero coincido con el arquitecto Emilio de que Curitiba, desde el año 74, cuando yo estaba en Brasil, ya escuchábamos que conformaba parte de un laboratorio de desarrollo urbano y también de mobiliario urbano. El orelión, ¿no? que se diseminaba por todo el Brasil, constituía parte del mobiliario que era replicado en diferentes lugares como una experiencia. Así es. También se conversaba sobre la cuestión del transporte. Y además, ustedes tienen una tradición muy particular que es el planeamiento urbano y también el paisajismo, ¿no? Propiciado por Bruno Le Marx y todos sus seguidores, que se ha diseminado por todo el país también como una propuesta de recuperar los espacios verdes y crear nuevos espacios en la ciudad. Mi pregunta es la siguiente. Después de tantos años en los cuales Curitiba ha significado y significa un modelo de desarrollo de una ciudad planificada, así como Porto Alegre y como lo fue Brasil en su momento, y también las mudanzas de las diferentes capitales del Brasil a diferentes lugares para crear polos nuevos de desarrollo, uno mirando retrospectivamente, ahí va la pregunta, ¿qué cosas ustedes como participantes de procesos de planeamiento cambiarían y no harían que se repliquen en el futuro para nuevas ciudades de nuestra América Latina? ¿Qué cosas cabería no futuro hacer para un mejor diseño urbano, esa integración de diseños urbanos, recuperación de espacios públicos y todo ese tipo de cosas? Eu acho que pela limitação de recursos, né, Curitiba até nos últimos 8 anos estava insistindo em implantar a linha de metrô em suas cidades, né. Ficou 8 anos tentando implantar com recurso federal. Em minha opinião, está um pouco na contramão, pelo porte da cidade ainda, está um pouco na contramão do nosso planejamento, né? Porque uma linha de metrô só não resolve o problema da cidade, né? Com o custo, digamos, às vezes, de 1 quilômetro de linha de metrô, você consegue resolver talvez uma grande parte da cidade. Então, acho que uma das
coisas que devem acontecer na cidade nos próximos anos, no seu planejamento, até em função, digamos, do momento em que nós estamos, é você cada vez mais estruturar o esqueleto, né, que nós temos do transporte coletivo. Melhorar a qualidade do transporte coletivo, melhorar a condição do transporte coletivo, redistribuir, dar mais possibilidade que a população tenha também outras alternativas. A gente sempre fala que, digamos, o melhor é você ter várias opções, não só o transporte coletivo. Você pode chegar, digamos, no posto do transporte coletivo através de bicicleta, de carros, andando, e se dá opção para as pessoas, né? Mas eu acho que o transporte coletivo seria uma das coisas que estaria hoje na nossa pauta. La última traducida entonces. Curitiba pasó por un momento sumamente importante en los últimos años con los cambios de gobierno, de una política, diferentes tendencias políticas, ¿no? Eso se da en todas las ciudades. Por ejemplo, con la calidad del metro. Hubo un momento que en el Brasil se incentivó a través del gobierno federal la construcción de metros. Y el gobierno federal daba el dinero para la construcción de metros. En esa onda entró Curitiba, entró Porto Alegre, entró Sao Paulo, Río de Janeiro y todas las ciudades de Brasil, porque metro es metro. Entonces, por tanto, teníamos que construir metros. Más realmente Curitiba se dio cuenta después que estaría destruyendo realmente un modelo de transporte para el mundo, ¿no? Curitiba es conocido por sus corredores de transporte y no por el metro. Entonces voy a ser inconfidencial en este momento lo que estábamos hablando, por ejemplo, en una reunión de coordinadores del Banco Interamericano, que es el que prestaba el dinero para todos estos proyectos, con Curitiba, Porto Alegre, Recife, Sao Paulo. El jefe del Banco Interamericano le jaló las orejas a Curitiba porque en su propuesta de nueva reprogramación de financiamiento, Curitiba estaba proponiendo el financiamiento de un metro. Entonces el jefe del Banco Interamericano le dijo, no te voy a prestar dinero porque tú estarías destruyendo realmente el modelo que ha servido para muchas ciudades. Entonces, es algo anecdótico, mas creo que Curitiba se dio cuenta